Olá! Agora, essa aula é do discurso indireto, o estilo indireto em espanhol, mas é uma complementação. Eu fiz 2 vídeos anteriores a este, com a participação de uma pessoa, para poder exemplificar o discurso indireto, porque o discurso indireto é quando você reproduz as palavras de uma pessoa, ou no mesmo momento em que ela falou, ou em seguida, ou pouco tempo ou muito tempo depois. Então, a reprodução das palavras de uma outra pessoa, até das nossas próprias palavras, mas ou em seguida ou num outro momento. Então, eu vou colocar uma tabela com alguns exemplos e vocês vão acompanhar pelo computador. Eu espero que vocês gostem da aula, que vocês aproveitem e que vocês curtam e coloquem algum comentário ou alguma pergunta. Então, acompanhem a aula, que ela é a terceira daquela sequência 1, 2, 3. A aula do estilo indireto, parte 3. Aqui nós temos o quadro, estilo direto, estilo indireto no presente e no passado. Como eu disse, é um quadro resumo e é um terceiro vídeo daquela sequência do parte 1, parte 2, essa é a parte 3. Bueno, estilo directo, el ejemplo, si una persona dice voy al cine, digamos que estilo directo, Juan, son las palabras de Juan ou as palavras de Maria, ou enfim, voy al cine. Se a pessoa acabou de dizer isso, eu vou dizer disse que aqui. Disse que é diz que, acaba de dizer que. Aí o que eu vou mudar? Apenas a pessoa, porque a pessoa disse voy al cine, aqui voy al cine, disse que va al cine. Se isso tiver acontecido já faz algum tempo, há algum tempo, eu vou colocar dijo que. Dijo que significa disse, com 2 S em português, no passado. Voy al cine, dijo que iba al cine, que ia ao cinema, porque eu não sei se ele já foi, se não foi, se desistiu de ir, eu sei que ele disse que ia, de acordo? Então, voy al cine, disse que va al cine, em presente, dijo que iba al cine, em passado. Segundo exemplo aqui, fui al cine, aí que digo, disse que fue al cine, ele foi ao cine. Ou, en el passado, dijo que había ido al cine. Então, por exemplo, agora mesmo ele fala, fui al cine. Ele tá dizendo, fui ao cinema. Aí eu acabo de reproduzir, acabo de ouvir, acabo de reproduzir. Então eu digo, disse no momento, agora, neste momento presente, diz agora, neste momento, disse que foi ao cine. Só que quando eu digo dijo que, eu tenho que estabelecer uma relação de temporalidade. Se ele já tinha ido ao cinema naquele momento que ele falou, agora é mais passado ainda. Por isso que eu uso había ido. Dijo que había ido al cine. Terceiro exemplo, iré al cine. Iré al cine. Então ele diz, iré al cine. Disse que irá al cine, porque ele ainda vai. Agora, se for no passado, se ele já tiver dito isso faz um tempo, dijo que iria al cine. Iria porque eu não sei se ele foi, se ele não foi, se ele desistiu, tá? E já passou o tempo dele ir. Então, ó, iré al cine, disse que irá, dijo que iria. Canto mal, disse que canta mal. Agora, se isso foi dito no passado, dijo que cantava mal, porque aí já está no passado, não sei se ele aprendeu a cantar, né? Canté, se diz canté no teatro municipal, digamos, canté. Que disse que cantou no teatro municipal. Que dijo hace 2 anos que havia cantado. É um passado anterior a outro. Cantava. Cantava no teatro quando era niño, ou cantava no coro da escola quando era niño. Aqui cantava no coro da escola. Que disse? Disse que cantava no coro da escola. Que dijo que cantava no coro da escola. Mas aqui não muda nada? Não muda porque esse verbo está no imperfeito, e o imperfeito ele já é um passado acabado, é um passado concluído, mas é um passado que dá a ideia de uma extensão no tempo, no passado, uma coisa que era habitual.
E não existe um passado mais passado do que o imperfeito. Quando a gente tem um discurso direto no imperfeito, vai continuar no imperfeito mesmo. A gente vai reproduzir o mesmo tempo verbal. Não tem como fazer um passado mais passado do que ele. Então, repetindo. Ah, eu cantava no teatro municipal. Eu cantava no coro da escola. Que disse? Disse que cantava no coro da escola. Que dijo? Dijo que cantava no coro da escola. Tcharam! Aí subindo. Cantaré. Aí a pessoa diz, mañana cantaré en el café Gijón, mañana cantaré. ¿Qué dice? Dice que mañana cantará en el café. ¿Qué dijo? Dijo que mañana cantaria. Cantaria. Porque, por exemplo, mañana já não vai ser amanhã, né? No momento em que eu for falar, talvez esse amanhã seja naquele dia, né? Puedo ir contigo? Que dice? Dice si puede ir. Ou pergunta se puede ir. Que dijo? Dijo si podía ir. Veis aqui presente e passado. Podia ir, pero no fui. Podia ir. Que disse? Disse que podia ir. Que dijo? Dijo que podia ir. Porque o podia, ele já é passado e não tem mais passado do que ele, tá? Pude. Agora, qual a diferença entre podia e pude? Podia eu podia. Podia, assim, é uma coisa que se estende no passado. Ele tem um aspecto de extensão, aspecto imperfectivo, perdão. Pude, já não, é uma coisa que, papum, aconteceu e acabou, é papum. Então, é pontual no passado, não é que se estende como podia. Pude ir ver el estreno de la película nueva del Hombre Araña. Que dijo? Dijo que pudo ir. E aí, passado algum tempo, muito tempo, que dijo, perdão, aqui eu troquei, que disse que pudo ir. E aqui que dijo? Dijo que havia podido ir al estreno de la película. Podré ir. Então, se ele diz agora, podré ir al estreno de la película contigo. Que disse? Disse que poderá ir. E que dijo? Dijo que poderia ir. Vamos supor que ele diz assim, poderei ir. Aí eu estou esperando porque a estreia do filme ainda é amanhã. Então, o que disse? Ele disse que poderá ir. Mas digamos que já passou o tempo e o dia da estreia é hoje, eu estou esperando a pessoa aparecer, a pessoa não apareceu, e vai, caramba, mas ele não disse que poderia ir aqui? Não disse. Dijo que poderia ir, ou venir, e não apareceu. Dijo que poderia, pero não ha dado las caras, tá? O discurso indireto, ele vai sempre depender também das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, né, do contexto. Faltam 2 dias. Que disse? Disse que faltam 2 dias para o estreno de la obra de teatro. Aí, depois de algum tempo, que dijo? Que faltavam 2 dias para o estreno. A pessoa comenta, faltei a la clase de espanhol. Que disse? Disse que faltou. E que dijo? Aí 3 meses depois, dijo que havia faltado, quer dizer que tinha faltado naquela aula e por isso não sabia a matéria. Voy a faltar a la clase de espanhol. Que disse? Disse que vai a faltar. E aí, vamos supor que eu já estou na aula, mas a pessoa não faltou, ela está lá, não tinha dito. Sim, que dijo? Dijo que iba a faltar, pero tuvo outra ideia e não faltou. Uma ordem aqui. Abre la ventana, ou abre la puerta. Que disse? Disse que abra la puerta. O que pide? Pide que abra la puerta. Mas vamos supor que já alguém foi lá e abriu a porta antes de que eu me desse conta que era para abrir. Que dijo? Dijo que abriese la puerta, pero já alguém la abriu. Entra. Que disse? Disse que entre. Que dijo? Dijo que entrasse. Bom, algumas expressões, elas mudam no discurso indireto, né? Por exemplo, se eu digo oi, hace calor. Se eu estou reproduzindo as palavras no mesmo momento, eu vou continuar com o oi. Que disse? Disse que oi, hace calor. Mas vamos supor que eu estou reproduzindo isso depois de uma semana, um mês.
Então, não vou, oi já não é mais oi. Então, eu vou dizer, oi vai virar aquele dia hacía calor. Se eu falar el año passado fui à Espanha. Se alguém reproduz no mesmo momento, continua el año passado. Disse que el año passado foi. Mas se for daqui 3 anos, eu não vou falar o ano passado, porque o ano passado já é 3 anos antes. Então, eu vou dizer o quê? El año anterior. É a mesma coisa que dia, vai ser o dia anterior. Se eu falar oi, oi, aquele dia, mas, por exemplo, ayer é o dia anterior. Então, é sempre assim, quando eu estou falando do passado, ele vai se transformar no discurso indireto em algo anterior. Então, repetindo, el año pasado, ¿qué dice? Dice que el año pasado. Pero ¿qué dijo? Dijo que el año anterior. Vamos supor, nós estamos em 2017. El año passado é 2016. Só que quando nós estivermos em 2020, el año passado vai ser o 2019. Mas se eu usar el año anterior, serve para qualquer momento do tempo. El año anterior é sempre o ano anterior àquele do qual eu estou falando. E a mesma coisa que viene. El año que viene. Aqui. Que dice? Dice que el año que viene. Mas se estiver bem no passado, que dijo que el año siguiente, porque siguiente vai ser o seguinte a qualquer ano que for. Este mês, aí concordam, este mês eu estou em junho, ou em maio, estou em maio. Mas quando eu estiver em dezembro, vai ser outra coisa, não vou poder falar este mês. Então eu vou falar o que? Aquele mês. Aquele mês vai servir para qualquer mês, né? Agosto, setembro, outubro. Agora, este mês só serve para o mês em que nós estivermos. Mi hijo, se a pessoa falar mi hijo, a não ser que seja eu mesma que esteja reproduzindo, mas aí eu vou tratar de substituir. Que diz que su hijo, que dijo que su hijo. Mi hijo se casou, que su hijo se casou, su hijo se había casado, né? É isso. Essas expressões, elas mudam de acordo com o momento em que se está falando. Repito, esse vídeo é a continuação, a terceira parte dos 2 anteriores sobre o discurso indireto. Então, vocês precisam ver o 1, o 2 e este, que é o 3, para que haja uma progressão. Olha, aqui, como eu disse, o discurso indireto, ele vai depender do momento e das circunstâncias. Então, se eu disser agora mesmo, eu estou aqui com uma pessoa e ela fala comigo, eu for reproduzir as palavras dela, vai ser no mesmo momento. Mas se eu estiver reproduzindo as palavras dela depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, vai ser outra coisa, porque eu não estarei mais vivendo a mesma circunstância, as mesmas circunstâncias ou a mesma situação. Então, se você disser assim, está chovendo, que disse? Que está chovendo, está lloviendo. Mas daqui uma semana eu não vou dizer que está chovendo, eu vou dizer, disse naquele momento que estava chovendo. Então, a gente precisa estabelecer assim, uma temporalidade, uma coisa antes da outra. Se eu disser agora, olha, quando eu era criança eu cantava muito bem, cantava no coral da escola. E aí a pessoa agora reproduz, o que ela acabou de dizer? Que ela cantava no coral da escola. Daí daqui 20 anos, quando eu tiver 20 anos, 70 anos, alguém vai comentar, olha, Marilene, naquele dia lá, comentou o quê? Que ela cantava no coro da escola, porque cantava é o pretérito imperfeito, ele não tem um passado anterior a ele. Ele vai ser sempre o mesmo, cantava, podia, queria. O imperfeito não tem um passado mais passado do que ele, porque ele dá a ideia assim, de algo que se estendia, um aspecto imperfectivo, algo que ocupava um tempo do passado. É igual canta. Canta ocupa um tempo do presente, é assim. Isso a gente chama de aspecto. O aspecto é o jeito, a cara do verbo. Canta, canta, cantava, que é diferente de cantei, cantei, cantou, que é assim, ó, pá, pum, cantei, isso acabou, cantou, isso acabou. Pero cantava, canta, tá? Por favor, coloquem o me gusta, aproveitem bem essa aula, não esqueçam de ver o vídeo 1, o 2, que esse aqui é o terceiro. Até a próxima, boa prova, bons estudos e obrigada!